Bênção, irmãos. O Senhor é bom. Vamos à mensagem desta noite. É uma bênção completa nós estarmos aqui, orando e engrandecendo o nome do Senhor, exaltando, porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas está aqui esta noite, né? Está aqui. Isto é bom. É bom ver todos vocês. Você no seu lar também vai nos acompanhar nessa mensagem maravilhosa. Hoje nós vamos falar no Salmo 23. Vamos dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Já vamos começar orando ao Senhor. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção, porque ela tem trabalhado em nossas vidas, ela tem trabalhado em cada um de nós. Então nós agradecemos por isso. Tu és maravilhoso, ó Deus, porque sem Ti nada nós poderemos fazer. Nós dependemos de Ti em todas as áreas de nossas vidas. Então se Tu engrandecido por isso, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, abençoa a vida das pessoas que estão aqui presentes, daqueles que estão no seu lar neste momento agora, estão sendo abençoados pela presença do Senhor, e a mão do Senhor seja tocada na vida de cada um, seja tocada de uma maneira completa, que haja transformação nos lares, Senhor Deus, que o poder da Tua glória chegue agora em todos os lares, e Teu nome seja glorificado, Pai. Nós ministramos paz nos lares, e que o Senhor consiga conduzir todos esses povos, porque sabemos, Senhor Deus, que depende de cada um de nós aceitarmos sermos conduzidos pelo Senhor. Nós Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 23. 23:1. Tenha o Senhor como pastor de sua vida. Esta é a nossa mensagem. Vamos lá, Salmo 23:1. Vamos fazer a leitura somente do primeiro versículo, mas na sequência da ministração, nós leremos todos os outros versículos. Então vamos no 23:1. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando nós falamos isso, existem dois pontos importantes da gente aprender. Na introdução, eu coloquei que todos nós temos a necessidade de sermos guiados por Deus. E quem não sabe para onde está indo, corre o risco de parar em qualquer lugar. Este salmo, ele mostra exatamente isto. Ele mostra que, se você não for guiado pelo Senhor, você certamente corre o risco de parar em um local onde você não esperava. Muitas vidas estão do jeito que estão, em consequência de não receberem ou de não buscarem serem guiadas pelo Senhor. É necessário nós sermos guiados pelo Senhor. É necessário nós nos comportarmos como ovelhas e colocarmos esta confiança no Senhor. Porque a partir do momento que a gente faz isso, todas as nossas necessidades, elas serão atendidas. É isso que o Salmo mostra. No verso 2, você já vê ele entrando dizendo isso. As nossas necessidades, elas são atendidas a partir do momento que você aceita ser guiado. Diz assim: em verdade, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Em verdes passagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quando nós aceitamos ser guiados pelo Senhor, a primeira coisa que vem é a satisfação da provisão.
O Senhor e Deus é um Deus de provisão. Quando você aceita ser guiado, Ele vai te levar para os lugares ideais. A ovelha, ela busca a pastagem ideal, que são pastagens verdes. Mas para isso é necessário ela confiar no pastor. Então, quando o pastor chama, ela vai. Quando o pastor fala, ela segue. Mas para isso é necessário você confiar. Então o Senhor quer te dar o melhor desta terra. Ele quer te levar para verdes passagens. Mas é necessário você confiar nele. É entender que o Senhor é que te conduz. É Ele é que te leva para verdes pastagens e te leva também para locais onde existe água. A necessidade do ser humano ela é básica. Ele precisa de comer e precisa de beber água. Então, quando você se comporta como uma ovelha e o Senhor torna-se o pastor da sua vida, as suas necessidades são atendidas. Você começa a entender que é necessário você confiar no Senhor para que as coisas do Senhor tome conta da sua vida. Então esse ponto, ele é extremamente importante. Por quê? Porque se você não se comportar como uma ovelha e não proclamar que o Senhor é pastor da sua vida, aí automaticamente, provavelmente, as suas necessidades não serão satisfeitas. Você vai estar sempre querendo alguma coisa. Esta confiança, ela vem de Deus. É necessário que a gente confie que o Senhor é que faz a obra em nossas vidas. Nós precisamos de ser conduzidos pelo Senhor. Termos essa noção de que é Deus é que faz em nós as coisas do modo certo. Irmos para verdes pastos, irmos para locais onde temos águas tranquilas, nós precisamos de tranquilidade. A ovelha, ela precisa de paz, porque sem paz, ela não consegue meditar e crescer e engordar para o propósito que é a produção da lã. Então é necessário você ir para locais onde as águas são tranquilas. Já perceberam que na Bíblia, ela sempre está nos chamando a atenção, a maioria dos versículos, para que você não entre em roda de escarnecedores, para que você não busque opressão para a sua vida. Deus ministra paz em nossas vidas. É necessário nós irmos para locais onde temos águas tranquilas, porque estas águas tranquilas e verdes pastos é exatamente o que nos trará a paz de Deus, que vai fazer com que a gente entenda o que Deus quer falar conosco. Este salmo ele é maravilhoso, porque ele nos dá diretriz de conduta, como nós devemos comportar ou comportarmos em relação a seguir com Deus nessa vida maravilhosa que nós temos. Outro ponto, que quando nós somos guiados por Deus, o nosso vigor, ele será sempre restaurado. Olha lá, diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, ter o vigor restaurado é baseado em um ponto que é extremamente importante: ser guiado nas veredas da justiça. Você terá força, ter vigor é ter força na caminhada, mas desde quando você tenha uma vida de justiça. É necessário você entender que a justiça de Deus é que te dá força. É necessário, então,
na sua vida cotidiana, você entender que a justiça de Deus é que comanda a sua vida. Você precisa de estar sempre buscando a justiça. Por isso que ele faz: guia-me para as veredas da justiça. O caminho é da justiça. As pessoas se perdem e vão parar em locais onde elas não esperavam, porque a justiça, elas alteram o procedimento de justiça. O mundo está cheio de injustiça e, em consequência disso, muitos estão parando em locais errados. Por quê? Não usa a vereda da justiça para serem guiados, não buscam serem conduzidos pelo Senhor naquilo que o Senhor quer mostrar. Então, ser guiado na vereda da justiça é ser guiado naquilo que o Senhor quer que você faça. Não cometa injustiça no seu dia a dia. Cuidado, porque todos aqueles que cometem injustiça, eles vão parar onde não esperavam. É necessário você ter uma vida de justiça. Por isso é que ele diz: guia-me nas veredas da justiça. Por amor de quem? Por amor do seu nome. Porque Deus é um Deus de justiça. Então, todas as vezes que nós fazemos a coisa certa, nós estamos expressando a imagem e semelhança de Deus. Hoje na escola bíblica nós discutíamos isto. Nós fomos chamados para expressarmos a glória de Deus. Então a gente só consegue fazer isso quando a justiça de Deus é manifestada. Quando a justiça de Deus é demonstrada, aí automaticamente a gente consegue fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas para fazermos isso, é necessário que você tenha um comportamento de justiça. Cuidado com as injustiças do dia a dia. O ser humano ou a sociedade, ela tem uma tendência em ser injusta em várias áreas. E se nós entrarmos por este caminho, nós estaremos entrando num caminho ou numa vereda que não é de Deus. Porque a vereda de Deus é vereda de justiça. Guia-me por esta vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, outro ponto que também nos chama a atenção é que a gente não vai ter medo de nada. Quando você está sendo guiado pelo Senhor, você não tem medo de nada. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, nós não teremos medo de nada. Ser conduzido por Deus não vai te dar medo. Um dos maiores problemas do ser humano é o medo. Você vai passar por situações adversas, mas o medo não tomará conta de você. Você saberá que o Senhor está com você. Esse verso, o verso 4, ele não está dizendo que você não passará por situações adversas. Você passará por situações adversas. Porque ele diz assim: ainda que eu ande por um vale de trevas e morte. Então não está dizendo que as dificuldades não virão para você. A ovelha passa por dificuldade. O risco de morte de uma ovelha é muito grande. A todo momento ela corre o risco de morrer, porque está no rebanho, mas corre o risco de morrer. Por que isso? Porque a todo momento a ovelha, ela pode ser arrebatada, ela pode ser tomada por um lobo, por um animal, por um urso, porque ela é muito vulnerável. A vulnerabilidade é muito grande para a ovelha. Mas o que o Senhor diz?
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não vou ter medo, perigo algum, pois tu estás comigo. O que dá a convicção para a ovelha é saber que o pastor está com ela. Então entenda isso. Nas suas dificuldades, o Senhor está com você. O Senhor está assistindo, está vendo o que está acontecendo com você. O Senhor está te mirando, Ele está te protegendo, fazendo uma redoma, para que o inimigo não te invada. Por isso é que a Bíblia diz que o inimigo fica de redor, mas ele não consegue te tocar, ele não consegue mexer com você. Ele te ameaça, ele faz de tudo enquanto é coisa, mas não consegue te tocar. Então, você não terá medo de nada. Por que isso? Porque Deus vai estar contigo. Depois ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. Então o que protege é a vara e o cajado. O que protege é a vara e o cajado, com funções diferentes. A vara, ela é para disciplina. Então, algumas vezes que você estiver passando por situações adversas, provavelmente você será disciplinado. Então, a vara de Deus é para disciplina. E o cajado, ele é usado como uma proteção complementar, ele é usado para resgate. Então você é resgatado. As pessoas costumam até falar o contrário: Deus está sentando o cajado. Não, Deus não faz isso. A vara é na correção e o cajado é para buscar, para trazer. Então ele usa os dois para te consolar, para trabalhar em você. Ele usa os dois para te amparar, para te salvar do perigo. Então muitas vezes nós somos disciplinados para que a gente não caia em esparrela, não caia em situações erradas e estas situações nos jogue no buraco. Por isso é que Deus trabalha conosco. Deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Confia no Senhor os seus atos. Entregue para o Senhor as coisas que você precisa, as suas necessidades. Eu preguei para uma pessoa no local onde eu trabalho, e esta pessoa, ela aprendeu sobre oração. Depois que ela aprendeu sobre oração, ela passou a confiar, e recém-convertida, passou a confiar em Deus em todos os atos. É admirável como ela busca no Senhor, baseado naqueles problemas que ela está passando. Eu fico admirado como recém-convertido consegue depositar tanta confiança em Deus. E obteve nos últimos anos uma vitória inigualável. Ela conseguiu, nos últimos 2 anos, 3 anos de vida, muito mais do que ela buscava em 30 anos. Porque nos últimos 2 ou 3 anos, ela depositou a vida dela para o Senhor. Então, tudo o que acontece, ela fala: eu vou orar ao Senhor. Ela fala com muita intimidade. E não tem 10 anos, 20, 30 anos de crente. Menos de 1000 dias. Não tem 1000 dias de convertido. Mas desde o primeiro ano, quando eu preguei, ela se posicionou e entregou, porque eu usei a base de ovelha, usei a base de que ela precisava de ser conduzida pelo Senhor. Aí o padrão de comportamento mudou. Ela entendeu a pregação e a partir daí passou a ser conduzida pelo Senhor. Nós temos que entender e absorver este salmo e saber que é necessário nós confiarmos em Deus como ovelhas.
E confiando no Senhor, nós seremos guiados por Ele. Quantas vezes nós trocamos os pés pelas mãos, exatamente porque não apresentamos para o Senhor determinado tipo de situação. É necessário, então, você entender que tudo que você passa no seu dia a dia, você tem que entregar para o Senhor. Você tem que mostrar para o Senhor que você precisa dele na sua vida cotidiana. Isso é que é um padrão de comportamento como ovelha. Aí durante o dia o Senhor vai te corrigir, durante o dia Ele vai trabalhar em sua mente, durante o dia Ele vai trabalhar em seu coração. E assim sucessivamente. O Senhor que cuida de cada um de nós. O Senhor mostra que Ele tem cuidado de cada um e Ele tem trabalhado na sua casa. De que modo? Ele tem trabalhado de modo verdadeiro. Você como ovelha do Senhor. Então é necessário nós entregarmos a nossa vida, a nossa casa para o Senhor. Se você entrega, o Senhor trabalha. Mas tem gente que fica o dia inteiro e só lembra de Deus quando tem uma necessidade específica. Deus quer atender às suas necessidades, mas acima de tudo, Ele quer te conduzir como ovelha. Ele quer te mostrar, Ele quer te consolar. Ele quer demonstrar que você está dependendo dEle. As coisas em nossas vidas, elas não mudaram. Outro dia que eu falei do princípio da equidade de Deus. E o princípio da equidade é que o que acontecia com Eva, com Adão, tem que acontecer conosco. O que acontecia com Jesus tem que acontecer conosco. E o princípio que acontecia com Eva e Adão era que eles tinham necessidade de serem conduzidos por Deus. Então, na volta do dia, Deus vinha e falava. Quando Eva come do fruto, ela na realidade, quando a serpente a engana, que é o diabo, quando ela é enganada, ela na realidade, quando come, a serpente diz, você terá conhecimento igual a Deus, você vai entender sobre o bem e o mal, porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que a Eva aceitou comer? Ela aceitou porque, quando a Bíblia diz ali, e viu Eva que o fruto era bom para os olhos. Aquele bom para os olhos, na tradução, quer dizer o seguinte, que ela ia conseguir fazer as coisas certas, ela entendeu dessa maneira. Por isso que a serpente a enganou. Ela entendeu que se ela comesse do fruto, quando Deus viesse à tarde para conversar com eles, ela diria, eu fiz tudo certo, fiz assim, e Deus a elogiaria. Então ela comeu pensando em fazer certo, mas não era essa a intenção de Deus, porque todas as tardes, quando Deus chegava, Ele corrigia, e como pai, Ele mostrava o modo certo de fazer as coisas. Hoje é a mesma coisa. Deus restaurou a base, e o princípio da justiça, da equidade de Deus está em nossas vidas. Nós dependemos do Senhor para fazermos a coisa do modo certo. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. É necessário que você esteja buscando ao Senhor em todos os detalhes. Deus ama falar detalhes. Não considere nada insignificante para falar com Deus. Para Deus não existe nada insignificante. Comece a conversar com o Senhor nas coisas mínimas da sua vida e você vai ver Ele revelando. Quando a gente está ensinando alguns princípios de conversa com o Senhor, a gente não ensina a fazer orações maravilhosas. Nós ensinamos intimidade. Você precisa de apresentar o seu dia para o Senhor, trocar as mulheres,
conversar com o Senhor a hora que está fazendo a comida. Os homens conversar com o Senhor quando estiver trabalhando. Apresentar para o Senhor os problemas cotidianos. Aí você vai ver a revelação do Senhor na sua vida. O Senhor quer te pastorear, mas é necessário que você se aceite, ou aceite ser uma ovelha dele, ser conduzido por ele em todas as áreas. Aí, fazendo isso, você vai ser honrado e ungido em todos os pontos, porque diz assim: prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O que é preparar um banquete para mim às vistas dos meus inimigos, ou para mim? As pessoas, quando você entrar para a vereda da justiça e falar, eu vou fazer a coisa do modo certo, elas usurparão ou tentarão te jogar no buraco. E muitas vezes você vai ficar semelhante a Jeremias. Até na cisterna eles te colocarão, porque reagirão de modo contrário à justiça de Deus. Então entenda, quando você se dispor a seguir ao Senhor como uma ovelha semelhante a Jesus, até os da sua casa se levantarão contra você. Mas o que a Bíblia diz é que, nessa passagem, é que preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Então aqueles que tentarão te usurpar, ou que às vezes até usurparão e te jogarão no buraco, eles irão ver a sua vitória. Então não fica preocupado quando as pessoas cometerem injustiça com você, não. É o Senhor que é a sua bandeira. O Senhor é a sua justiça. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. É isso que o Senhor quer. Então ele preparar um banquete para você à vista dos seus inimigos, é os seus inimigos, aqueles que foram contra você, irão ver a sua vitória. E detalhe, esse é o ponto importante. Eles verão, e se eles vão ver a sua vitória, certamente eles participarão dela. Quantas vezes, está ali a minha esposa, quantas vezes nós passamos por situações adversas, e aqueles que se levantaram contra nós, mais na frente viram a nossa vitória. Você percebe isso claramente? No serviço, no seu dia a dia. Então não preocupe quando as pessoas se levantarem contra você. O Senhor vai preparar um banquete para você à vista delas. Elas verão a sua vitória. E vamos concluir. A bondade e a fidelidade vai te acompanhar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu gosto desse verso 6, porque esse verso 6 é a conclusão realmente do Salmo. Por isso é que eu, ao invés de falar com as minhas palavras, eu preferi colocar o verso 6, porque ele diz assim: quando eu me comportar dessa e dessa maneira, sabendo que o Senhor é meu pastor, que ele ungindo a minha cabeça com óleo, ele preparando para mim uma mesa diante dos meus adversários, eu me comportando como ovelha do Senhor, a bondade e a misericórdia vai me acompanhar. E esta bondade e misericórdia me acompanhando, eu saberei que eu voltarei na casa do Senhor. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: o ciclo está implantado. Agora eu sou uma ovelha que volta na casa do Senhor a todo tempo. O que é voltar na casa do Senhor? Não é vir aqui na igreja, é vir na casa do Senhor, que é o seu coração, e saber que agora existe um ciclo de confiança
de você com o Senhor. Você passa a confiar no Senhor como um ciclo de vida. Aí eu voltarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Então, para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Comporte-se como uma ovelha na presença do Senhor e usufrua disso. Amém? O Senhor te abençoe.